Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e nosso coração nesse dia lindo que se chama hoje, mais um dia propício para meditação nas Escrituras. Glória a Deus por essa oportunidade, amém? Hoje na leitura bíblica diária, gente, no nosso projeto, quando a gente lê toda a Bíblia durante o ano, nós estamos lendo Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, e nós estamos lendo o capítulo 13, 14 e 15 de Deuteronômio. E eu queria trazer algumas considerações acerca deste capítulo, amém? Eu espero que possa edificar a vida de alguém, assim como me edificou. Gente, o primeiro capítulo que nós vamos meditar é o capítulo 13 de Deuteronômio, e eu achei uma coisa interessante que fala sobre os adivinhos. Fala assim: se surgirão entre vocês profetas ou pessoas que têm sonhos sobre o futuro, e eles prometerão sinais ou milagres. Se os sinais ou milagres preditos acontecerem, e se essas pessoas disserem, venham, vamos adorar outros deuses, deuses que até então vocês não conheciam, não deem ouvidos às palavras delas. É um teste do Senhor seu Deus para ver se o amam de todo o seu coração e de toda a sua alma. Meu Deus! E aí versículo 4 fala: sigam somente o Senhor, temam a Ele, somente a Ele, obedeçam, ouçam sua voz, sirvam-no, se apeguem a Ele. Para esse adivinho, a ordem é execute-o. E eu achei bem interessante, tem uma parte que fala assim: você dá o primeiro golpe, e depois toda a comunidade, todo o povo participará da execução. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, gente, porque é uma coisa muito pontual nos nossos dias. As pessoas, existe uma tentação dentro de nós que é de saber o futuro. É uma tentação maligna, porque Deus é o Deus do hoje, do agora. Ele é um Deus que tem planos de paz e não de mal, amém. Ele tem para nós um futuro e uma esperança. Mas muitas das vezes essa vontade nossa de saber o futuro é maligna, porque nós queremos controlar o futuro. E o nosso destino está nas mãos de Deus. Desde a formação do povo de Israel, Deus está falando quanto aos feiticeiros, quanto aos adivinhos, que eles não pertencem ao Senhor. Gente, muito grave que eu vou falar, mas às vezes até mesmo dentro de igrejas que se dizem evangélicas existem adivinhos. Pessoas, gente, é muito triste porque infelizmente tem muitas pessoas que correm atrás desses adivinhos. Eles se dizem profetas para adivinhar o futuro para alguém. O que vai acontecer? O que Deus vai fazer? O que vai acontecer no meu futuro? Quem vai ser meu esposo? E sabe qual que é o problema de uma pessoa falar o futuro para nós? O futuro é que a gente não precisa buscar Deus, né? Não precisa buscar Deus, eu só vou atrás de uma pessoa que é um profeta, uma profetisa, e ele vai me falar o que eu tenho que fazer para acontecer tudo do meu jeito. É um controle carnal. Gente, se tem uma coisa que Deus nos chamou para viver, é o descanso. Ele prepara o hoje, Ele cuida do amanhã. Eu vivo nele, na presença dele. Hoje eu tenho prazer nele. Meu prazer não é só quando Deus vai fazer, se Deus vai fazer, será que Deus vai me dar? Será que no futuro eu vou ter? Será que eu vou ser? Será que eu vou fazer? Será que eu vou viver? A pessoa que vive no futuro, ela não aproveita o presente. E nós precisamos entender que o presente é uma dádiva de Deus para nós, é um presente. E nós temos Deus acessível hoje. E se Jesus voltar hoje à noite? Lembra daquele homem que fala assim: nós juntei tanto dinheiro que o que eu vou fazer com tanto dinheiro? Já sei, vou guardar, vou construir celeiros ainda maiores para poder guardar, porque aí o meu futuro todo tá garantido. E aí Deus fala assim: louco, hoje mesmo você vai morrer. Hoje mesmo vão requerer a sua alma. Então, qual que é princípios práticos para a leitura de hoje de Deuteronômio? Nós não podemos querer estar no controle do nosso futuro. Nós temos que descansar no hoje, achar alegria no hoje. Gente, o futuro a gente tem que ter esperança. Jesus é a nossa esperança. É a esperança de que Ele vai cuidar de nós, dos nossos filhos, que a gente entrega para Ele a ansiedade. Porque quando a gente fica muito tempo no futuro, isso nos gera ansiedade. A pessoa que vive no futuro, ela tá sempre ansiosa. E a ansiedade mata. Gente, é muito grave.
Ela nos mata espiritualmente. Porque o que Deus vai fazer? Será que Deus vai fazer? Hoje mesmo eu tava pensando, gente, quantas vezes a gente ganha coisas e a gente pensa assim, vou guardar, porque eu não sei se vai chegar mais. E às vezes, a gente, como eu falei ontem do creme, né? Ah, eu tô com 2 hidratantes, vou ficar, porque vai que um acaba e eu não ganho mais. É esse controle, sabe? O controle demonstra falta de fé e de confiança. Nós não precisamos saber do futuro. Muitas das vezes Deus vai usar profetas para falar conosco a vontade dele, para confirmar aquilo que Deus já falou conosco. Ou para nos alertar, e aí nós temos que ter nosso relacionamento íntimo e pessoal com Deus para ir para ele e falar assim, Senhor, essa profecia que eu recebi é de Deus. A Bíblia diz isso, analisai as profecias, analisai. Como que a gente analisa a profecia? Se tudo que a pessoa falou se cumpre? Não, porque a Bíblia está falando em Deuteronômio, gente, que alguns adivinhos, falsos profetas, vão falar coisas e elas vão acontecer, milagres e prodígios. Mas essa pessoa que está falando, que está fazendo coisas milagrosas, gente sendo curada, revelações incríveis, ninguém sabia e aconteceu. Essas pessoas podem querer levar os falsos profetas podem querer levar as pessoas a adorar outros deuses. E é aí que nós encontramos, aí que nós descobrimos se é profeta de Deus ou não. Eu até vi um estudo aqui que eu deixei aqui, achei bem interessante, da Bíblia Beacon, um comentário. Olha o que ele fala. A prova que tinham de aplicar ao profeta não era se ele podia fazer algo espetacular, mas era se ele se mantinha fiel à lei de Deus. Gente, nos últimos tempos muitas pessoas vão ser enganadas porque vão ter falsos profetas fazendo milagres espetaculares para todo mundo ver. Nos últimos tempos muitos serão enganados por causa de prodígios, porque o diabo recebe certo poder. Inclusive aqui nesse capítulo está falando, que é muito grave, que Deus vai permitir. Por quê? Porque é um teste de Yahvé, um teste do Senhor seu Deus, para ver se vocês o amam de todo o seu coração e de toda a sua alma. A pessoa que ama a Deus não se move por causa de uma palavra de uma pessoa só. A pessoa que ama a Deus, ela ouve o que a pessoa está dizendo e ela vai ter um relacionamento íntimo com Deus para confirmar, para testificar se aquilo que foi falado é a vontade do papai ou não. Nós precisamos ter um relacionamento íntimo, gente. Eu, como esposa de pastor, muitas vezes passo por isso. As pessoas chegam para nós e falam, tô com uma decisão para tomar, você pode orar para mim? Que às vezes Deus te usa para me falar. E a gente sempre fala, a gente pode interceder para que Deus te revele. A gente tem, eu creio, um espírito de conselho para falar assim, olha, pelo que você está falando aí, esse emprego, não sei, parece que não é a hora. Mas, gente, existe o espírito de conselho? Existe. Existe a intercessão? Existe. Mas quem vai revelar no coração da pessoa é o próprio Deus. Por quê? Porque Ele está no nosso meio, Ele habita dentro de nós, não é só dos sacerdotes, que hoje nós dizemos pastor e pastoras, pastores e pastoras. Não é só dentro de pessoas específicas, Deus está dentro de todos que creem. E aí, gente, todos devem ter um relacionamento com Deus. Deus pode me usar para falar uma coisa para você, para confirmar uma mensagem? Pode. Assim como Deus pode te usar para me confirmar muitas coisas. Mas é confirmar. Quem vai dar a última palavra no nosso coração, e a Bíblia dizia, a paz de Cristo seja o árbitro no seu coração. Ou seja, aquilo que define, que bate o martelo, é o nosso coração ligado a Cristo. Se a gente sentiu paz, então é a resposta dele. Mas essa paz não pode ser. Uma vez uma pessoa falou comigo assim, eu tô em pecado, tô no pecado do homossexualismo, mas assim, na verdade eu nem sei se é pecado, porque eu tô sentindo paz. Aí eu olhei assim, né? Essa paz, gente, não é uma paz de alguém que tá longe de Deus. A gente tem que estar perto de Deus para sentir a paz verdadeira, que excede a todo entendimento. Porque tem gente que tá pecando em paz porque está muito longe de Deus. O Espírito Santo já nem incomoda mais. Mente cauterizada, consciência nem dói. Nem sente. Porque está longe. Léguas longe de Deus. Então nós precisamos entender que Deus quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Quer saber do seu futuro? Olha minha unha, que tristeza, gente, dessa garota que estourou. Quer saber do seu futuro? Todas as promessas estão aqui na palavra de Deus. Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer fazer na minha vida?
Todas as promessas que estão aqui são para todos que creem em Cristo Jesus. Mas existe um plano pessoal para cada um, amém? Nem todo mundo, não é, cada um vai viver um plano de Deus na terra. E aí é pela revelação das Escrituras e pelo Espírito Santo que mora dentro de nós, confirmando e testificando através das pessoas ao seu redor. Por quê? Porque a aptidão que Deus te deu, eu, por exemplo, eu amo ensinar, eu já até formei como professora, então fica claro que Deus me deu uma aptidão para a área do ensino da palavra. Então eu sinto no meu coração, o Espírito Santo testifica, as pessoas ao redor testificam. Eu gosto muito de cantar, Deus me deu o dom de cantar, então eu entendo que eu também tenho um chamado para a área da adoração. Eu sinto no meu coração, eu sinto muita paz quando eu estou naquele momento, eu sinto aquele sentido de felicidade, de alegria, de propósito sendo cumprido. As pessoas ao meu redor testificam, check. Agora, se de repente eu falo, não, quero ser uma missionária na África, do nada, ninguém vê isso em mim, ninguém vê esse chamado, meu marido não aceita, mas só porque uma pessoa um dia se levantou no meio de um culto e falou, você vai vender tudo e vai para a África. Não é assim. As coisas de Deus são feitas com ordem e com decência. Então, cuidado, gente. Cuidado com as palavras que você ouve. Peça conselhos? Peça pessoas para orar por você? Peça, mas não dependa de pessoas, dependa de Deus, dependa do Senhor. Se mova por uma palavra dele, não uma palavra de homem. Se mova por uma palavra do Senhor. Se Deus diz vai, vai. Se Deus diz não vai, não vai. Fica quieto onde você está, porque mover-se sem uma palavra de Deus é perigoso. E os adivinhos, pelo que a gente está lendo aqui em Deuteronômio 13, eles tinham um poder até permitido por Deus para fazer sinais e prodígios. E assim muitos iriam ser enganados. Sabe, gente, tomem cuidado. Como que hoje as pessoas levariam outros a adorar outros deuses? Idolatrando pessoas e ministérios. Falando com as pessoas, não, a partir de agora você viu que deu certo, né? Então a partir de agora nós vamos precisar de uma oferta sua. Gente, tem gente que cai, eu fico impressionada. Que é uma revelação R$50, revelação no monte R$100. Em nome de Jesus, toda pessoa que te afasta do Deus vivo, seja um profeta que faz milagres incríveis, seja como continua falando aqui, olha, pode ser seu irmão, seu filho ou filha, sua esposa querida ou seu amigo mais chegado, qualquer pessoa que te afasta de Deus, que afasta o seu relacionamento, que diz, não, pode se afastar de Deus, vamos adorar outros ídolos. Quais seriam esses outros ídolos hoje? Hoje ninguém chega pra nós e fala assim, aqui, coloca essa estatueta na sua casa de Baal, embora eu ainda acredite que algumas pessoas ainda cairiam, mas nós que conhecemos a palavra, não vamos ser tentados com imagens de idolatria. Oi, Lúcia, boa tarde, minha querida. Paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Deus te abençoe, viu? Gente, nós crentes, nós não vamos ser, sabe, as pessoas não vão conquistar a gente, fala assim, coloca uma imagem lá para você ser abençoado. Eu acho que a maioria dos crentes não faria isso. Mas muitos crentes vão cair em coisas do tipo, várias coisas que eu vou pensar aqui, tá? Mas olha aqui, corre atrás, larga tudo isso aí, larga seu marido, você é bonita, larga isso, vai ser modelo, né? Eu já vi isso, pessoas deixando casamentos por causa de propostas. Por quê? Porque ela tem outro ídolo. E o ídolo é ela mesma, o ídolo tem ministério, gente. Tem pessoas que idolatram o próprio ministério. Eu amo tanto aquilo que eu faço, eu vou ser enviado, eu vou ganhar dinheiro com a música, vou ganhar dinheiro com as pregações, vou ter oferta, que elas abrem mão até mesmo do próprio Deus. Ídolo, gente, é tudo que nos afasta do nosso relacionamento com Deus. Então nós precisamos entender que tudo e todos que nos afastam desse relacionamento pessoal, íntimo, que a gente tem com o Espírito Santo, deve ser afastado da nossa vida. Começamos a ver uma série, gente, a série tava boa, tava gostando, eu amo série de hospital. Era um pronto-socorro e aquela bagunça, eu amo essas coisas. E aí começou a ter um monte de palavras de baixo calão, vamos falar assim. E aí a Cecília assiste com a gente, e aí a gente falou, não, vamos ter que abrir mão. Então na vida a gente vai ter que abrir mão de muitas coisas, sabe, gente? Muitas coisas. Mas a gente vai ter que tomar uma decisão. Aquilo que nos aproxima e que nos edifica de Deus, entra. Aquilo que nos afasta de Deus, sai.
É isso que eu entendi em Deuteronômio capítulo 3, amém? E aí, gente, no Deuteronômio capítulo 14, lembrando que Moisés está relembrando algumas coisas. Moisés vai relembrar nesse último discurso algumas coisas das leis que Deus deixou, né? Que números nós já lemos sobre isso, algumas até em Êxodo, sobre, por exemplo, quais animais que deveriam ou não comer, sobre quais animais são impuros ou não, o fato de que eles não deveriam se cortar. Uma coisa que eu acho até interessante, Deus vai sempre trazer uma questão muito justa. Deus é muito justo. E a lei de Deus é muito justa. A vontade de Deus era que Israel, e a lei perfeita de Deus, através de Israel, demonstrasse o caráter dele. Porque não havia em nenhum outro povo uma lei que fosse tão justa. Porque era a lei de Deus. Então nós vamos ler 3 vezes no capítulo 15, a gente lê assim: façam isso e o Senhor os abençoará em tudo que fizerem. O Senhor os abençoará em todo o seu trabalho. O Senhor os abençoará em tudo que fizer. Mas primeiro, para que Ele nos abençoe em tudo que fizermos, nós precisamos andar em justiça. Gente, Deus não é Deus que tem balanças desonestas. Deus é Deus que nos ensina a trabalhar com justiça. E não só com justiça, mas com graça. A gente vê aqui, por exemplo, quando o seu escravo estiver indo embora, não deixa ele de mãos vazias, dá para ele uma cria de animal, ou seja, seja amável. E isso é muito lindo, até a parte o capítulo 14 fala sobre os dízimos, falando novamente, dízimo, gente, é uma ordenança, continua no Novo Testamento, amém? Hoje a gente não entrega mais para Arão e para os filhos de Arão. Hoje a igreja de Cristo entrega-se e devolve-se ali na instituição onde você serve com o Senhor Jesus. Onde você serve o Senhor Jesus, né? Então, na nova aliança, a gente já não entrega o dízimo para os sacerdotes. A gente entrega o dízimo para a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é aquela que administra o dízimo. Mas por que o dízimo é tão importante? Porque demonstra em nós dependência, confiança. Não vai faltar. Tudo é dele. Estou devolvendo para ele essa parte para mostrar que eu o temo, que eu confio que ele vai dar tudo que a minha casa precisa. Que tudo vem dele, que não é 10% daquilo que eu ganhei que vai fazer diferença. Porque tudo vem de Deus, gente. Tudo vem de Deus. Esses dias eu fiquei chateada, até conversei com uma moça, falando com ela que eu tinha gastado mais do que deveria numa coisa e que eu me senti mal. Por quê? Porque o dinheiro não é meu, gente. O dinheiro é de Deus e nós somos mordomos. A gente administra o dinheiro de Deus. Não é o meu dinheiro. É o dinheiro que Deus colocou na minha mão para eu administrar. E será que eu estou sendo fiel? Será que eu estou gastando com sabedoria? Será que eu estou gastando só para os meus próprios deleites? Será que eu consigo abençoar pessoas? Nós lemos aqui no capítulo 15 sobre os pobres. Fala assim: deem aos pobres com generosidade, não com má vontade. Olha que coisa linda. Deem aos pobres, abençoe os pobres, pois o Senhor, seu Deus, os abençoará em tudo que fizerem. Liberalidade. Quando a gente é liberal com o dinheiro que Deus nos dá, nós demonstramos que não somos gananciosos, vaidosos. Tem outra palavra, ambiciosos. Nós não podemos, gente. A lei de Deus, ela é muito justa, nós temos que andar em justiça. E para poder terminar, uma coisa que eu acho muito interessante é sobre o escravo da orelha furada, né? Naquela época ainda era legalizada a escravatura, acho que essa é a palavra, né? Então as pessoas poderiam ter escravos. E aí, gente, o escravo, quando ele era libertado depois de 6 anos, né, no 7º ano, deixa eu só achar aqui, por 6 anos, né? Então depois no 7º ano ele seria liberto. Mas se essa pessoa dissesse assim, que por estar bem com você e por te amar e amar sua família, se esse servo disser assim, não quer ir embora, você deverá pegar um furador e furar a ponta da orelha dele contra a porta. Depois disso, ele será seu escravo para o resto da vida. Nós gostamos de falar do escravo da orelha furada. O Senhor nos libertou e hoje nós dizemos para ele: o Senhor me libertou, mas eu vou usar a minha liberdade para ser tua escrava. Eu fui liberta do pecado, eu não sou mais escrava do pecado, mas agora eu furo a minha orelha, eu sou escrava de Cristo.
Eu sou porque eu amo o Senhor, porque eu entendo tudo que Ele fez por mim, porque eu temo a Ele, porque eu me apego a Ele, porque eu me achego a Ele. Eu sou como um escravo da orelha furada. Eu não sou mais escravo do pecado, eu fui liberta. Mas agora eu sou escrava de Cristo pro resto da minha vida. E isso é lindo, gente, é maravilhoso. Que nós sejamos como um escravo da orelha furada que escolhe estar com aquele que já nos libertou. Simplesmente porque o amamos, porque o tememos, porque nós nos dispomos a Ele, porque nós nos achegamos a Ele, porque nós queremos servir a Ele como escravos do Senhor, o escravo da orelha furada. Amém? É isso, gente, que eu queria falar hoje. É isso. E que Deus abençoe a vida de cada um. Eu espero que tenha sido edificante. No mais tenha um relacionamento íntimo com Deus. Não se mova por uma palavra de homem. Que você sempre se mova por uma palavra de Deus. Vá para o quarto de oração. Vai buscar o Senhor em um tempo, um propósito, jejum, oração, palavra. E Ele vai te responder. Buscar-me-eis e me achareis, diz o Senhor, quando me buscar de todo o vosso coração. Amém? É isso que eu queria trazer hoje. Deus abençoe a vida de cada um. E até amanhã, se assim Jesus permitir. Amém? Com Deus.